Qualquer pessoa que já tenha jogado um videogame além de Pac-Man sabe que alguns jogos são violentos. Alguns até usam a violência como principal característica e argumento de venda. Mas será que esses jogos acabam incentivando a violência nos jogadores? Um dos primeiros jogos a ser motivo de preocupação em massa foi o Death Race, lançado em 1976 nos fliperamas da época. O objetivo era conduzir um carro para atropelar monstros quadriculados. O jogo acabou gerando protestos organizados e inspirou as primeiras leis para controlar jogos eletrônicos. Muitos anos se passaram, mas conforme os videogames foram ganhando gráficos mais realistas, a apreensão foi aumentando outra vez. E não era só violência, alguns jogos retratavam tortura e discriminação racial. Isso foi o suficiente para criar uma discussão que dura até hoje, além de dar origem a inúmeras pesquisas científicas. Mas o que as pesquisas dizem? Muitos estudos já foram feitos para entender qual a relação entre jogos violentos e o comportamento agressivo dos jogadores. Isso sem falar nas opiniões da imprensa e da população. Às vezes, a mídia chama atenção, por exemplo, para o fato de que muitas pessoas que cometem crimes violentos gostam de videogames. Mas, estatisticamente falando, isso é o mesmo que dizer que as pessoas que cometem crimes violentos têm um celular. Porque hoje em dia, mais de 70% da população dos Estados Unidos joga videogame. Não só as pessoas violentas, como os escoteiros e os avós bonzinhos. Aliás, um estudo verificou que a relação é inversa. A criança ou adolescente que não joga videogame tem mais fatores de risco para desenvolver comportamento agressivo. Antes da invenção da televisão e do cinema, os humanos, principalmente os homens, eram mais violentos. Com a popularização do videogame, inclusive dos jogos cruéis, os índices de criminalidade juvenil caíram ainda mais. A vasta maioria das pesquisas aponta para a inocência dos videogames em relação à violência, mas não adianta, muitas pessoas continuam se preocupando com ele. Mas fica a pergunta, se os videogames violentos influenciam as pessoas, por que a discussão não se estende a filmes, novelas e a reportagens sensacionalistas que ficam o dia todo explorando crimes? Colocar a culpa nos videogames ou na mídia no geral é errado. Há outros fatores que podem tornar uma criança ou um adulto violento, que também devem ser considerados como a pobreza, pais ausentes e ambiente hostil ou desestruturado. Um dos massacres mais conhecidos que acreditam serem inspirados por videogames é o famoso massacre de Columbine, em que 2 jovens estudantes do Instituto de Columbine em Colorado, nos Estados Unidos, atiraram em vários colegas e professores. Mas há vários outros casos. No Brasil, um assassinato conhecido como Massacre de Realengo reacendeu as discussões sobre a influência dos videogames nas pessoas. O massacre ocorreu quando Wellington Menezes invadiu uma escola e começou a disparar em alunos e professores, matando 12 deles. Sobre a motivação do crime, um amigo próximo de Wellington afirmou que ele sofria bullying, era viciado em jogos violentos e em ataques terroristas. Já o caso mais recente é o caso da família Pesseguini, que ocorreu no início de agosto de 2013, e tem poucas respostas para muitas perguntas. 5 pessoas foram mortas. O casal de policiais militares André e Luiz, seu filho Marcelo e a mãe de Andréia, Benedita, junto com sua irmã Bernadette. Investigações, embora sem provas concretas, alegam que foi o filho Marcelo quem matou a própria família. Logo depois, cometeu suicídio. Grande parte da perícia da polícia acredita que Marcelo pegou uma das armas dos pais e matou-os, junto com a avó e a tia-avó, antes de ir para a escola. Teria ido à escola normalmente, inclusive dirigindo o carro da família. Quando voltou, cometeu suicídio. Há boatos de que jogos da série Assassin's Creed tenham motivado Marcelo a matar os pais, porém é uma conclusão precipitada. A acusação surgiu devido a uma imagem de um dos personagens que o garoto usava como imagem de perfil no Facebook. Mas e você? Qual a sua opinião sobre a influência dos jogos violentos na construção do caráter de uma pessoa? Interfere ou não na vida de um indivíduo?